Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, o templo de Jerusalém deve ter sido lindíssimo, ricamente enfeitado, com doações dos crentes, conforme citado no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 21, que nós ouvimos há pouco. Estive pesquisando e as informações que eu encontrei na internet, em valores reais, quanto você acha que custaria para construir um templo tal qual na época de Jesus aquele templo foi construído? Segundo a atualização da moeda atual, seria o equivalente a 200 bilhões de reais para se construir o templo de Israel, ou o templo de Israel que lá estava, e que Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra neste local, pois os materiais utilizados, especialmente no nosso contexto atual, são materiais de grande valor na atualidade, ouro e outros metais preciosos, enfim. E esta beleza do templo de Jerusalém não é destacada somente no texto bíblico. Há outros registros no contexto histórico que falam a respeito deste templo, destacando a sua beleza, que era um recinto dentro do qual as ansiedades humanas encontravam repouso, onde a insaciável sede por vida se podia saciar na presença do próprio Deus. Mesmo se Jesus pronunciasse ali dentro palavras sérias e duras de ouvir, envolto pelo sagrado do lugar, estas palavras se tornavam bálsamo para a alma. Imaginem, por causa de Jesus, também os pobres estavam novamente ocupando o lugar do templo. Recentemente nós falamos sobre a importância da reforma luterana e como essa reforma trouxe essa palavra de Deus que nos corrige, exorta e nos, como se diz na linguagem popular, puxa as nossas orelhas, nos poda e nos ajusta para continuarmos caminhando. Esta palavra havia sido perdida com o tempo, mas para a reforma nós recordamos que ela novamente foi entregue às mãos do povo, e com a presença de Jesus, novamente a palavra deixou de ser privilégio de alguns que haviam usurpado esta palavra e diziam: nós temos a regra, nós temos autonomia para descrever o que essa palavra diz e como ela deve ser dita. Mas Jesus a entrega para o povo e chama os seus discípulos, os ensina para que eles também possam levar e proclamar essa salvação para o maior número de pessoas. Assim como nós hoje, ao sairmos daqui, nós temos um compromisso muito sério, o compromisso de falarmos de Jesus, daquilo que nós ouvimos, seja pelas leituras, seja pela reflexão que estamos ouvindo agora, para o maior número de pessoas, testemunhando de que em Cristo nós somos acolhidos e que em meio às nossas aflições nós não precisamos nos apavorar, não precisamos ficar assustados. E é interessante nós observarmos que Jesus faz questão de mostrar que aquele belo templo, uma estrutura física, será destruída. Só de pensar deve ter dado calafrios nas pessoas, pois era a referência de fé, era a referência de oportunidade de estar próximo de Deus. E se alguém dissesse aqui na frente, dissesse: olha, esta igreja vai desaparecer, o que você diria? Faria como alguns pentecostais: eu repreendo em nome de Jesus? Ou você diria: por quê? Qual seria a tua reação? Qual seria a tua reação se alguém dissesse que a estrutura da igreja de Macapá seria varrida do mapa?
E é o que aconteceu, considerando o templo de Jerusalém. Jesus fala e as coisas vão acontecer e acontecem, não muito tempo depois. Tanto é que ele diz que algumas pessoas já estariam vivas quando aquilo iria acontecer. Afinal de contas, o que Jesus também está se referindo é que aquele templo físico que as pessoas consideravam a presença de Deus, Deus quer colocar esse templo no nosso coração por meio do santo batismo. Como nos diz o texto de 1 Coríntios 6, versículo 19 a 20: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Como é que eu estou usando o meu corpo? Como é que eu estou fazendo uso desse templo que Deus quer habitar? Estou usando ele para glorificar a Deus ou apenas para os meus interesses pessoais? Eu preciso sempre de novo, todos os dias, me autoavaliar, fazer um exame de consciência, pois todos os dias estamos propensos a deixar o templo do Espírito Santo, que foi colocado em nós, dado a nós, por meio do santo batismo. Quando Deus habita em nós, começa a habitar, muitas vezes colocamos à disposição dos prazeres que o mundo me oferece, e todos nós já fizemos isso, todos nós. Não adianta eu apontar o dedo para alguém, porque eu também, várias vezes, fiz mau uso da minha vida e esqueci de glorificar primeiramente a Deus, e vocês também. Não adianta pedir, mas foi os outros, ou como alguns olham, né? Eu já vi muito isso, mas aquela mensagem deveria fulano Beltrano ter ouvido. Não, eu preciso ouvir essa mensagem. O André primeiro e depois poderia citar o nome de cada um de vocês. Afinal de contas, na prática da vida cristã, sempre acontece coisas que muitas vezes julgamos estar de acordo com a palavra, mas por não examinarmos as Escrituras Sagradas, fazemos exatamente o oposto do que a Escritura Sagrada nos recomenda. Bom, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, eu devo me perguntar: quanto vale o nosso corpo? Considerando que Deus resolveu morar, habitar em nosso coração desde o batismo, quanto você vale? Bom, se nós colocássemos no mercado da área da saúde alguns órgãos que são vendidos clandestinamente, assim por diante, teríamos facilmente um preço. Mas agora, para Deus, quanto vale uma gota do sangue de Jesus que foi derramado em favor de você? Ou do sangue derramado? Quanto é que você vale para Deus? Quando eu digo você, eu também. Se nós olharmos o quanto nós valemos, o quanto Deus nos comprou, valemos muito. Mas ao mesmo tempo, se nós olharmos na perspectiva pelo quanto nós nos vendemos para o diabo, nossa, que miserável pecador que eu sou. E mesmo assim, desvalorizado, Deus resolveu nos dar um valor inestimável, impagável por nós mesmos, que Ele resolveu pagar em nosso lugar. E não foi barato, foi a sua própria vida, a vida do Senhor Jesus, para que eu tenha vida. É preciso que nós entendamos que a vida cristã acontece num determinado tempo, épocas, e nessas épocas nós vamos ver acontecimentos que nos assustam. Vimos recentemente, há poucos dias, o terror que foi no interior do Paraná, com um furacão que lá passou e devastou aquela cidade, ou aquela cidade, acho que foi duas, né? Enfim, também vimos essa semana que no interior da Bahia, chuvas, tempestades causaram destruição, e vai acontecer de novo, e pode também acontecer na nossa cidade. E aí, a quem nós vamos buscar como amparo e referência para encontrarmos paz e recomeçarmos? Em amigos, em governantes, ou vamos depositar nossa esperança 100% no Senhor Jesus?
Se nós olharmos o Salmo 121, versículo 1 e 2, não é dito: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. E se nós olharmos a perspectiva do texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 1 a 13, que nós lemos há pouco, somos levados a entender que, independente do que venha nos acontecer, em Cristo Jesus, podemos continuar caminhando, trabalhando. Paulo mesmo diz: olha, não caia na tentação de achar que, já que está acontecendo coisas extraordinárias, agora você pode cruzar os braços e não querer trabalhar. Tanto é que ele diz: quem não quiser trabalhar, não coma. Ou seja, eu poderia muito bem simplesmente fechar meus braços, me cruzar os braços e dizer: bom, já que Jesus vai voltar, que eu vou morrer mesmo, vou esperar que isso aconteça, então está resolvida a minha vida. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que eu continue sendo aquele que está sempre disponível para glorificá-lo por meio do trabalho. E o próprio Senhor Jesus diz que Ele trabalha assim como o Pai dele trabalha, e quer que nós também o façamos. Por isso é muito importante que nós tenhamos ciência de que nós não ganhamos forças nos braços para esperar que os outros façam as coisas por nós. Não ganhamos inteligência para dizer: bom, agora fulano vai fazer por nós. E olhando nessa perspectiva, tomo a liberdade de dizer: temos um problema gravíssimo em nosso país, um caos, em que é ensinado que as pessoas não precisam trabalhar e que aqueles que trabalharem e conquistarem devem sustentar. Isso é muito perigoso, isso é antibíblico, e eu tenho que ter cuidado para não seguir por esse caminho. O que eu estou falando, estou me respaldando na base do texto bíblico, não estou inventando coisas fora do que a Bíblia me permite dizer. Por isso, cuidem, quando alguém começa a dizer: bom, mas eu tenho direitos a benefícios aqui a colar, cuidem para que você não caia na tentação de achar que isso é correto. Se você tem força no braço, vá trabalhar. Conheço vocês e olha, posso dizer a todos vocês o quanto vocês trabalham para ter o seu pão sobre a sua mesa. Quanto de vocês trabalham sol a sol, à noite adentro, quem trabalha à noite, assim por diante, para que tenha o seu sustento. Por que os outros não precisam também fazer, se ganharem as mesmas condições e as mesmas oportunidades? É preciso que a gente entenda essas coisas e ajude essas pessoas a acordarem esse vício que está tomando conta do nosso país. Porque, assim como gente que mora em região de ponte, que acha que não precisa pagar energia elétrica, porque aqui é uma região, digamos, descoberta. Não, gente. Se eu não pago, alguém vai pagar por mim. E se eu não faço o meu trabalho, alguém vai sofrer no meu lugar. Isso não está legal. Nós precisamos ter cuidado. Enquanto estivermos vivos, Deus quer que nós sejamos responsáveis pelas nossas ações e também na sociedade onde nós estamos. Não compactuemos com os pecados que nos dizem que é normal. Assim como se diz hoje em dia que é normal você fazer do teu corpo o que bem quer, como se diz que agora a área da prostituição mudou o nome, é tal de job, e assim por diante. As pessoas dizem que isso é normal. Não, não é normal, é pecado e leva para o inferno. Tanto quem se prostitui quanto quem se usa desse serviço diabólico. E é preciso que a gente tenha coragem de apontar o dedo e dizer: isso é pecado. Assim com relação a todas as coisas relacionadas à sociedade. Afinal de contas, como nós lemos e ouvimos há pouco no Salmo 98, nós somos criados por Deus para servir em plenitude, servindo em louvor, adoração, exaltação ao nosso Criador. Olha o que Deus deu ao homem: o trabalho, gente. E não é uma maldição como algumas pessoas tentam colocar sobre nós, a ideia de que é maldição. O homem foi criado, Deus coloca ele no jardim do Éden, está lá em Gênesis capítulo 2, e diz: trabalhai, cultivai o jardim. Deus deu o dom do trabalho para o ser humano, e ele deve exercitar esse dom para que também cresça, senão vai se atrofiando, vai perdendo as suas potencialidades.
conhecem pessoas com certeza que eram muito ativas, aí do nada, bom, conseguiram se aposentar, mas aí começam a parar de trabalhar, se movimentar, é questão de meses para atrofiar e sucumbir e ir à morte. Isso acontece, vocês conhecem pessoas que passaram por isso. E quando nós ouvimos os textos no dia de hoje, somos chamados a repensar também as nossas ações, para que quando vierem as dificuldades, os medos, as angústias, a gente não se desespere, mas a gente olhe para Jesus e diz: Senhor, eu estou vivo ainda porque a tua graça tem me mantido. Eu sei que vai acontecer coisas terríveis, especialmente porque vivemos num mundo cheio de pecados, mas peço-te ao Senhor Jesus, por bondade e misericórdia, que quando vier os tempos de provação, eu não perca a fé e a esperança nas tuas promessas, para que eu não desanime, como muitos estão desanimados, estão realmente morrendo, não só na esperança, mas também fisicamente, ou se entregando para o mundo do crime e tantas outras coisas tenebrosas por aí fora. E ainda tem outro problema. Com isso, muitas pessoas dizem: bom, mas a vida toda sempre foi sofrimento, quem de nós não tem um pouco de aumento? Todos nós queremos, mas para isso tem um preço, o trabalho, o suor, honra e dignidade. Eu não posso ter coisas que eu não suei para conquistar, que eu não me preparei para receber. Sempre me lembro quando algum jovem diz: pastor, eu quero ter uma moto, mas aí não tem idade para isso, não tem mente para usar uma moto, porque se pegar uma moto vai acelerar em alta velocidade, vai causar acidente, não tem nem habilitação para isso. Se Deus desse uma moto conforme esse jovem gostaria, será que seria uma bênção ou uma maldição para ele? Percebem? Assim tem a ver com a nossa vida. Nós queremos coisas que nós não trilhamos o caminho para chegar até lá. O povo de Israel, naquele contexto, se nós olharmos nessa perspectiva, bom, já que Jesus se apresentou, então não preciso mais trabalhar. Agora eu vou esperar ele voltar. Ele disse: vai voltar, né? Ele cumpre as suas promessas. Só que se esqueceram que para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O tempo para Deus é diferente daquilo que nós entendemos de tempo. Ele conhece o nosso tempo e entende todas as nossas necessidades por milésimos, bilionésimos de segundos. Ele entende a nossa necessidade, mas Ele quer que a gente confie, que espere na sua ajuda, na sua providência. Afinal de contas, sim, vai chegar o tempo do fim. E aonde estará a tua alma? Se você confia na graça do Senhor Jesus, e creio que você confia, porque senão você não estaria aqui hoje, e por confiarmos nessa graça, neste amor, o que nos espera para o futuro? Eu não sei. Pode ter algumas coisas boas, pode ter muitas dificuldades, mas em todas elas Jesus estará do nosso lado, nos amparando e nos abraçando e dizendo: eu estou contigo e não te deixarei sozinho, pois eu sou teu Pai, eu sou teu Deus. É bem verdade que o tempo pode se mostrar caótico a todos nós. Se nós olharmos uma perspectiva histórica, todos os tempos sempre teve momentos bem difíceis. Quando Jesus diz: olha, uma nação vai guerrear contra a outra, fica imaginando quando tem as guerras, e agora os países que estão em guerra, o que as pessoas, inclusive os cristãos, não são levados a pensar? Bom, Jesus está voltando. Quando teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, são as grandes guerras que a gente tem mais próximos agora, né? Qual que é o pensamento? Bom, é o fim, e realmente foi o fim para muita gente. Hoje no Brasil, celebrado o Dia da República, da proclamação da República, um ato, um golpe de Estado, que foi dado, e hoje nos é vendido, inclusive na sala de aula, quem estuda nas escolas é ensinado que foi a melhor coisa que aconteceu. Será que foi? Nós precisamos nos questionar. E alguns estudos apontam que mais de 10.000 civis morreram porque questionaram, que foram defender, digamos, o governo até então instituído, foram mortos pelos revoltosos que queriam instaurar a República. Percebam como nem tudo aquilo que a gente aprende como sendo um fato histórico, normalmente os fatos históricos são contados por quem venceu ou foi superior naquele momento.
É preciso que a gente tenha bom senso, discernimento em pesquisar muitas coisas, para que a gente entenda que os processos na vida da sociedade são contados por aqueles que tiveram voz mais alta naquele momento, não que estavam certos. E quando eu olho nessa perspectiva, olhando no sentido da vida, é preciso que a gente tenha cuidado, meus irmãos, pois muitos, inclusive relacionados à vida de fé, muitos se dizem que são os grandes apóstolos, os grandes mensageiros de Deus, que agora Deus deu uma revelação especial. Cuidem, não vão atrás dessas coisas. Humildemente eu te peço, fique ouvindo a palavra, ouça o que você tem ouvido, para que você permaneça na fé. Jesus nunca fez espetáculo, nunca fez espetáculos de cura, sempre de modo humilde, simples, mas eficaz. Dentro da igreja luterana, com muita seriedade, muita humildade, temos pregado o Evangelho. E se Deus me permitir a mim, enquanto pastor, quero continuar. Eu sei que os outros colegas pastores do Brasil afora, do mundo afora, com seriedade também têm esse mesmo pensamento: anunciar a Cristo. As extravagâncias não nos cabem. Precisamos estar com os pés no chão, caminhando a nossa vida e com os olhos na cruz de Cristo, para que a gente não perca a noção de quem nós realmente somos: terrenos, pecadores, miseráveis que merecem castigo eterno, mas por causa de Cristo, das promessas que Cristo fez a nós, por meio da sua palavra, somos herdeiros da vida eterna, que vai ser dado a cada um. Alguns vão ser colhidos antes do dia do juízo final, mas enquanto não chegar o meu dia, o seu, o que cabe a mim é continuar testemunhando a fé, falando do Senhor Jesus, das suas maravilhas, também contando e cantando as belezas da criação do nosso Deus. E quando então chegar o dia do Senhor, aqueles que estiverem vivos, pode ser agora, daqui a pouco, e aí? Quando chegar esse dia, então sim, seremos ressuscitados, aqueles que já estão mortos, ou transformados em piscar de olhos, para sermos então recebidos no reino celestial. É o que nos diz a palavra. Ah, pastor, onde é que está isso? Leia, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a 18, não nos fala de como será essa transformação, como será esse encontro com o Senhor. Por isso, meus amados irmãos, não se assustem, não desanimem, como diz o profeta Jeremias, por meio das lamentações de Jeremias: o Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Não é com prazer que Ele causa sofrimento ou dor. Será sempre assim, meus irmãos. Falsos cristos, guerras, catástrofes, perseguições, divisões nas famílias, mas nada disso tem o poder de nos afastar de Cristo Jesus. Tudo pode ruir ao nosso redor e nossa fé permanecerá forte, por causa que Cristo diz: eu estou com vocês, eu sou a fonte de amparo e sustento a cada um de vocês. Por isso, meus amados irmãos, em meio às dificuldades, aos sofrimentos, não perca os olhos de Cristo, porque quando você desviar das promessas do Senhor, você vai se apavorar, provavelmente vai tentar tirar até mesmo a sua própria vida. Por quê? Porque as coisas que nos sobrevêm, os tormentos, longe de Jesus, são incalculáveis e só querem o nosso fim. Então, falsas promessas, elas são maravilhosas, sedutoras, mas destruidoras. É como a vida de alguém que resolve construir a sua casa em cima de uma canoa furada. Ele constrói, faz a sua casa, e quando lança a canoa nas águas, vai ele e a sua casa para o fundo. Assim é a vida de alguém que não deposita 100% da sua vida em Cristo. Não 1%, mas é 100%. É preciso que nós tenhamos a humildade de dizer: Senhor, se tu não estiveres comigo, eu estou perdido.
vivemos um tempo de muita ansiedade. Não damos conta das dimensões básicas da vida e ainda nos impomos novas demandas da vida moderna. Queremos tudo e não temos nada, na verdade. A ansiedade tem castigado, tem tirado a nossa saúde, mina as nossas relações pessoais e nos afasta de Deus. Nossa fé precisa nos preparar para uma atitude serena, confiante diante do futuro. Se vier a promessa de que haverá guerra, que venha a guerra, meu Deus está comigo. Mas serei eu o causador da guerra, da desordem? Não. Mas se vier, Deus me ajude, aqui estamos. Se vier a fome, que Deus nos ajude para que eu não venha morrer de fome. E se morrer de fome, que me receba no seu reino. Se vier secas, cheias, tudo aconteça. Os sofrimentos, as angústias que o clima pode trazer sobre nós, como infelizmente trouxe sobre os nossos irmãos lá no estado do Paraná e tantas outras localidades, que tenhamos a hombridade, a humildade de nos dispor a auxiliar quem assim precisa, pois um dia podemos nós estar precisando. É preciso que nós tenhamos coragem e humildade de dizer: Senhor, até aqui tu nos ajudou, Ebenezer, até aqui tu tens cuidado de mim, me amparado a mim e a minha família, e quando eu tiver projetos, sonhos para serem desenvolvidos, que possamos seguir o conselho de Provérbios 16, que diz assim: eu acredito que muitos já ouviram: as pessoas podem fazer seus planos, porém o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga suas intenções. Por isso, peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Mas para que isso aconteça, permaneça em Cristo e tudo ficará bem. Tudo ficará bem enquanto nós estamos em Cristo. Amém.